Do Oeste com Elas, em entrevista, Carlos Alexandre da Costa, ex-secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia na gestão de Paulo Guedes. Tudo bem? Muito bem-vindo. Alegria em recebê-lo por aqui. A alegria é toda minha. Muito bom dia a todas vocês e todos os seus espectadores, Adriana, Marina, Julie, Paula. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, Carlos, vamos nessa. Então, muitos temas para tratar com você. A Marina puxa a primeira pergunta por aqui. Bom dia, Carlos. Um prazer estar aqui com você de volta. Fiquei triste porque da última vez que você veio eu estava de férias, mas agora estamos juntos. Que bom. Carlos, a minha primeira pergunta é sobre a questão de como que o Brasil perde a produtividade com esse tanto de imposto, né, que o Lula, Haddad nos trouxeram. Então, o último agora é o imposto de importação. A gente viu que numa mesma semana o Haddad anunciou os impostos de importação, logo na sequência ele disse que isso não iria afetar os preços e agora pegou tão mal, né, depois do vídeo do Nicolas, de tudo aquilo, que ele já está dizendo que talvez a Fazenda volte atrás, né? Eu lembrei agora do IOF, que foi igual, né? Eles fizeram aquele absurdo do IOF sobre operações cambiais e pegou tão mal que em poucos dias eles voltaram atrás, eles não chegaram a falar com o Banco Central a respeito. Então, e de fato, toda essa agenda de impostos torna o Brasil muito menos competitivo. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão em relação a isso. Olha, o Brasil já é um dos países com a maior carga tributária do mundo. Principalmente quando nós consideramos países de renda média. Tá? Existem alguns países até com uma carga tributária um pouco maior do que a do Brasil, mas são países já bastante desenvolvidos, como Suécia, Dinamarca, e que têm uma gama de serviços para a população muito maior. E são impostos que não incidem sobre a produção. Nós temos 3 problemas de carga tributária no Brasil. Primeiro, ela é alta, principalmente para um país de renda média, ela nos aprisiona a renda média. O certo é a gente crescer para depois decidir se cobramos um pouco mais de impostos ou não. Segundo, ele é muito sobre a produção e emprego. E terceiro, ele faz com que grande parte da economia fique na informalidade. O que esse governo está fazendo é já pegar uma situação com grandes distorções e piorar. A gente sempre acha que o Brasil não consegue ficar pior em alguns temas, e ele consegue. A dupla Lula-Haddad tem feito um desserviço tremendo sobre a nossa sociedade. Vamos lá. Esse imposto sobre importação de bens de capital e bens de informática, ele vai na essência da produtividade. Por quê? Porque quem normalmente compra bens de capital são empresas. São empresas que compram máquinas, que compram insumos para mecanização, para robotização e assim por diante, justamente porque querem fazer com que aquele mesmo número de trabalhadores produza muito mais, que é o que faz com que os salários acabem aumentando. Quando o governo aumenta o imposto que o pessoal da área chama de BIT e BK, bens de informática e bens de capital, ele impede que muitas empresas se robotizem, se automatizem e assim por diante. Olha só que interessante. O Brasil hoje tem uma posição estratégica para ter centros de inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial ela consome muita energia. E o Brasil é um dos países com a energia mais limpa do mundo, principalmente energia elétrica. Nós temos uma fonte enorme de energia eólica, energia fotovoltaica e assim por diante. O que esse governo faz? Ele consegue aumentar a tributação sobre os chips que estarão e que estão nos centros de processamento de inteligência artificial, os data centers. Ou seja, eles estão destruindo vantagem competitiva do Brasil naquilo que nós poderíamos estar liderando o mundo. Essa carga tributária, além disso, ela é complexa, o que faz com que as empresas gastem 1.000 horas por ano, na média, para arcar com toda a legislação tributária. Eles conseguiram piorar
com a reforma tributária, aquilo que já era complicado. Nós vamos ter 2 regimes simultâneos durante 3 anos. Olha só que absurdo. Nós vamos ter o regime anterior com toda a sua burocracia e o novo regime com toda a sua burocracia. Nós já tínhamos 1.000 horas por ano para uma empresa que gastava de contadores, advogados, assim por diante, para ficar em dia com seus impostos. O segundo mais complexo, Marina, era 290. Não é só que o Brasil é mais complexo, não. Ele é mais de 3 vezes mais complexo que o segundo mais complexo. Nós estamos tornando mais complexo. Quer dizer, esse governo está fazendo tudo errado. Tudo aquilo que a gente sabe que destrói emprego, que destrói produtividade, que ataca empresas modernas, é a linha econômica que nós temos, infelizmente, com o atual governo. Carlos, muito obrigada pela entrevista. Carlos, eu queria falar com você sobre a grande bandeira do presidente Lula esse ano, que é o fim da escala 6x1. Os estudos mostram que vai ter um desastre econômico caso isso seja aprovado, mas eu queria saber a sua opinião. Quais os verdadeiros impactos que isso pode ocorrer no Brasil caso isso venha a acontecer? Olha, o maior impacto é o cerceamento da liberdade individual, que é algo que, aparentemente, esse governo não valoriza. Então, vamos pegar um caso de um garçom, por exemplo. O garçom, ele ganha a maior parte da renda dele de gorjetas. Ele trabalha 6 dias por semana, muitas vezes, e folga 1 dia por semana. Nós vamos chegar para o garçom e vamos dizer o seguinte: garçom, você não pode mais trabalhar 6 dias por semana. Ele fala, poxa, mas eu preciso trabalhar 6 dias. Eu ganho gorjeta, isso é parte daquilo que do meu ganha-pão. Não pode. Veja bem, o garçom quer trabalhar 6 dias por semana, o restaurante quer trabalhar que ele trabalhe 6 dias por semana, os dois ficam satisfeitos com isso, e aí o governo diz o seguinte: vocês não podem. E mais, ainda diz que é para a proteção do próprio garçom, mas o garçom diz, desculpe, você não está me protegendo, você está me prejudicando. Isso acontece com várias outras profissões que têm remuneração que é adicional na medida em que a pessoa vai trabalhando. Motoristas e assim por diante. Além disso, aquele que trabalha 6 dias por semana e ganha um determinado salário, quando você diz o seguinte, você não pode mais trabalhar 6, você vai trabalhar 5, ou até, em alguns casos, a proposta mais radical, que era 4, se essa pessoa for continuar ganhando a mesma coisa, a chance dela ser demitida é altíssima. Por quê? Porque ela vai produzir menos e ganhar a mesma coisa, porque não teria a redução proporcional do trabalho. Então, nós teríamos um aumento do desemprego e, normalmente, daquelas pessoas que têm menor capital humano, aquelas pessoas mais pobres, aquelas pessoas que não produzem tanto e que as empresas teriam que demiti-las. A gente teria uma enxurrada de demissões. Né? Existem previsões entre 1,2 e 2,5 milhões de pessoas perderiam o seu emprego. E para onde essas pessoas iriam? Né? Essas pessoas certamente iriam para a informalidade. Aí ia acontecer um fenômeno semelhante ao que aconteceu há mais ou menos 10 anos, um pouco mais de 10 anos, com a PEC das domésticas. Existem vários estudos sobre o que aconteceu logo depois da PEC que fez com que as domésticas tivessem a mesma legislação trabalhista dos outros trabalhadores. Olha só o que aconteceu. Em 2013, antes da PEC das domésticas, nós tínhamos 69% de informalidade, que já era alta, hein? Aumentou para 77%. Ou seja, eram 31% formais, mais ou menos 10% desses, ou seja, 1/3 dos formais, foi para a informalidade. O número médio de horas trabalhadas por semana aumentou e passou a se ter o que se chama de superjornadas. Algumas domésticas que passaram a ter 2, 3 empregos, o pai saía de um e ia para o outro, acabava trabalhando 12 horas, 14 horas por dia, porque aí a realidade passa a se sobrepor
a uma intenção teórica de ajudar aquelas domésticas. A situação das domésticas piorou muito com aquela legislação. Passaram a ter jornadas longuíssimas e, além disso, de 2 a 3 empregos. E a informalidade, só para concluir aqui, ela é um problema muito grave, porque as empresas que contratam trabalhadores informais não costumam treinar tantos trabalhadores, não costumam investir tanto no trabalhador, não costumam ser mais organizadas. Isso faz com que o trabalhador aprenda menos. Ou seja, nós teremos um impacto de aumento do desemprego, redução do PIB, tá? Existe uma estimativa que a redução de 6% a 16% do PIB. A FIENG fez um estudo que diz que pode cair até 16% do PIB. Produtividade em queda, salário em queda, precarização do trabalho, só que parece que vai melhorar a situação do trabalhador. É sempre assim, vamos melhorar a situação do trabalhador. Aí vai um monte de trabalhador para a informalidade, você finge que eles não existem e olha só para os trabalhadores formais e chega a conclusões equivocadas. O que nós precisamos é de mais liberdade. Liberdade que foi o que, inclusive, reduziu a carga semanal de trabalho em 1980, que era de 45 horas, hoje para 39. Na média, hoje é 39. Caiu de 45 para 39 naturalmente, vai continuar caindo desde que a gente tenha aumento da produtividade. Sempre que a gente tem medidas como essa que pioram a produtividade, o que acontece é que quem sai perdendo é o próprio trabalhador. Carlos, liberdade, né? O governo agora quer regulamentar os aplicativos, né? A regulamentação dos aplicativos vai aumentar a proteção dos trabalhadores ou apenas custos e burocracia ao setor e aos trabalhadores? Porque eu tenho vários motoristas de delivery, de iFood, e eles me escrevem revoltados com essa medida. O que o senhor acha? Estou absolutamente de acordo. Eu me lembro quando eu era secretário especial e a gente colocou motorista de aplicativo como MEI. Tá? E aí a gente chamou o primeiro MEI motorista de aplicativo para ele dar uma entrevista. A gente fez uma coletiva de imprensa e aí ele falou, estou achando ótimo, agora eu posso contribuir um pouquinho voluntariamente e tal, e ser MEI, acho que está super legal isso e tal. Aí teve uma jornalista que perguntou para ele assim, e o que você fazia antes, hein? Ele falou, eu era vendedor. Eu falei, você não preferia ter carteira assinada, ter um salário fixo? Ele falou, Deus me livre, nunca mais quero ter carteira assinada. Eu quero ser o empreendedor do meu próprio negócio, que é o meu carrinho, que é que eu fazer aquilo com liberdade. E o que o governo está fazendo? Reduzindo a liberdade de quem trabalha com o aplicativo. Ele está querendo dizer para o motorista de aplicativo aquilo que é melhor para ele, ao invés de deixar eles negociarem livremente. E, obviamente, também aproveitam para aumentar imposto, né? Que é a linha de trabalho deste governo. É aumentar Estado, seja com mais regulamentação, seja com mais imposto, seja com mais rombo em estatais, seja com mais corrupção, como vocês estavam falando no bloco anterior. Então, nós temos claramente uma linha ideológica desse governo de aumentar Estado e sufocar o setor privado. O que acontece é que a renda não cresce, nós vamos ficando para trás, nós vamos ficando atrasados em relação a outros países, inclusive vizinhos nossos como o Paraguai. O Paraguai, veja bem, o Paraguai está atraindo empresas brasileiras. Por quê? Pelo mesmo problema, porque não tem liberdade, porque sufoca o empreendedorismo, e o brasileiro ele é empreendedor por essência. Tem uma pesquisa do Data Favela, por exemplo, que mostra que o maior desejo de quem mora em favela é empreender, mais até do que ter um trabalho público, por exemplo, que era antigamente a preferência deles. O brasileiro quer empreender, nós temos tudo aqui para sermos um país pujante, para que aconteça no Brasil o que aconteceu na Polônia, o que aconteceu na Irlanda, em vários países que decidiram abrir a sua economia para o livre empreendedorismo.
Ainda bem que esse governo está chegando ao fim e a gente vai poder, se Deus quiser, voltar com uma linha, uma visão que traga liberdade para quem quer empreender, para quem quer produzir. É isso, torcemos por isso. Carlos, eu queria fazer uma última pergunta para você em relação a o que o próximo presidente, o próximo ministro da Fazenda vão encontrar em termos de desafios fiscais, né? A gente sabe que o que aconteceu nesse desgoverno foi uma verdadeira bomba fiscal, eles armaram uma verdadeira bomba fiscal e vai ser muito complicado. Então, eu queria que você desse aí, pelo menos, né, um chute de 3 medidas que devam ser prioritárias, né, num próximo governo. Esperamos que não do PT, né? Porque a gente sabe que dificilmente eles vão fazer essa lição de casa. Bom, a primeira é um corte de gastos supérfluos que se multiplicaram no atual governo, né? Esse governo saiu gastando como se não houvesse amanhã, tanto na administração direta como na indireta, né? Seja nas estatais, seja nas autarquias. Então, existem muitos gastos que se avolumaram, programas sociais desfocados, né, que não atingem quem realmente precisa, um inchaço da burocracia, que isso tudo representa desperdício. Então, a primeira coisa, a gente tem que cortar todos os gastos supérfluos. Segunda medida é uma reforma administrativa. Precisamos de uma reforma administrativa que coloque em ordem os gastos com o funcionalismo público. Porque para que aquele funcionário realmente excepcional, com alta produtividade, ganhe um pouco mais, mas que aqueles que não têm produtividade, aqueles que não se destacam e assim por diante, tenham só o seu salário base e não os vários penduricalhos que foram sendo multiplicados. Em terceiro lugar, uma nova reforma previdenciária será necessária. É natural, nossa população está envelhecendo muito rapidamente, o brasileiro passou a ter menos filhos muito rapidamente, isso faz com que a previdência seja desequilibrada. Agora, fora essas três medidas, eu acredito muito que o Brasil pode voltar a crescer muito. Quando eu falo muito, eu digo 5% ao ano, que é assim o que cresce nos mercados emergentes. É o que tem crescido Polônia, é o que tem crescido Irlanda, só para citar alguns países, Paraguai, assim por diante. O Brasil pode crescer 5% e não só pode, como deve. Porque se a gente não crescer 5% ao ano, que é o que crescem os mercados emergentes, bem-sucedidos, a gente vai continuar atrasado. E não tem nenhum pecado original brasileiro que nos condene a permanecer com renda média. Pelo contrário, nós temos muitas qualidades e muitos recursos que poderiam alavancar o nosso crescimento. Então, crescer 5% ao ano tem que ser uma meta, e a gente só consegue fazer isso desburocratizando, desregulamentando, reduzindo impostos. Nós já estamos do lado errado da curva de Laffer, tem impostos que, se a gente reduzir a alíquota, aumenta a arrecadação, eu tenho absoluta certeza disso. Trazendo disciplina fiscal que vai fazer com que as taxas de juros caem e as despesas com juros do governo, que são as maiores despesas hoje por causa da própria irresponsabilidade fiscal, elas vão cair bastante. Quer dizer, o Brasil crescendo, com taxas de juros menores, já naturalmente faz com que a relação dívida-PIB entre numa trajetória decrescente. Mas nós precisamos fazer uma escolha. É uma escolha de sermos um país livre e produtivo, e não um país em que o Estado quer definir aquilo que o trabalhador precisa, aquilo que a empresa tem que fazer, para onde vão os recursos, o que é estratégico, o que não é estratégico. O Estado falhou em todos os países do mundo. E o Brasil, com esse atual governo, continua apostando numa agenda que é uma agenda derrotada em todo o mundo.
É um setor delicado, né, que é muito importante para qualquer país. Economia, a gente tem acompanhado todos os dias aqui os desdobramentos desse atual governo, desafios para 2026, pós-eleição, quem sabe com uma nova formação ali em Brasília. Deixa eu agradecer ao economista Carlos Alexandre da Costa, tem Instagram, quem quiser acompanhar o trabalho do Carlos, vai lá dar uma olhada nos posts também. Obrigada, viu, por todos os esclarecimentos por aqui. Volte outras vezes para a gente ter conversas interessantes como essa, hein? Valeu mesmo. Muito obrigado, um bom dia a todos. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.